lá, pessoal. Primeiro, gratidão pela presença. Vamos aqui discutir hoje sobre este magnífico livro aqui, o George Orwell, A Revolução dos Bichos. Nosso estudante do 9º ano, de 14 anos, né, Jaime? Sim. 14 anos. Isso. E ele é um profundo admirador do George Orwell. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, nasceu em 1903 na Índia. Interessante, a gente pensa que ele é inglês, mas ele era indiano, né? Foi jornalista, crítico e romancista. Sem sombra de dúvidas, um dos mais influentes escritores do século XX. Interessante que ele morreu de tuberculose em 1950. E nós temos muitos autores de renome internacional que morreram de tuberculose. É muito interessante esse detalhe. Essa obra, vocês vão ver que é super atual. Ela combate, digamos, é um guia a serviço do combate de qualquer regime totalitário. Eu vou deixar a fala agora com o Jaime, e o Jaime vai tecer todas as considerações dele sobre esse livro. A Revolução dos Bichos começa agora. O nosso encontro virtual, sejam todos bem-vindos, e o Sistema Engenho de Letras Devagar e Sempre recebe a todos com muito carinho. Vamos lá, Jaime, a fala é sua. O livro, eu me interessei pelo livro A Revolução dos Bichos nesse primeiro semestre do ano, no primeiro bimestre escolar, quando estávamos aprendendo História, né, na disciplina de História da escola, a Revolução Russa. Né, e o professor, meu querido professor Juscelino Barros, ele indicou esse maravilhoso livro, A Revolução dos Bichos, para que a gente lesse, né, que era para entrar mais no assunto, né? Ele falava muito que era um bom livro, né? E realmente é. E esse livro, ele é A Revolução dos Bichos, ele é uma sátira, né? Ele é uma sátira que o escritor George Orwell, ele escreveu no sentido de mostrar, né, como os governos totalitaristas não eram bons, né, de como a Revolução Russa chegou, a que ponto a Revolução Russa chegou, né? No livro, ele usa os personagens do... ele usa os bichos, né, ali na fazenda, que não gostavam muito da forma como eles viviam na mão do fazendeiro, né, o Sr. Jones, e como eles queriam mudanças, né, na vida deles. Eles aspiravam mudanças. E os porcos, né, os porcos que, como mostra no livro, eram animais que tinham maior nível, um tanto intelectual, né? Eles começaram começa com a fala do Major, né? Que era um porco, ele falando, né? Sobre o futuro, né? Eu li em alguns sites de que o Major, ele representava, assim, mais o Lenin, né? O personagem do Lenin. Eu percebi uma coisa que os porcos, eles, no decorrer da história, eles foram se aproveitando da ignorância dos outros animais, não é? No início tudo era muito bonito, né? Tinha todo um plano, toda uma ideia que eles tinham para trazer uma melhor vida a todos os animais da fazenda, né?
chegaram a expulsar o senhor Jones da fazenda, né? Na Revolução, no momento da Revolução do livro que eles fizeram. E foi aí que eles tomaram o poder da fazenda. Mas quem tinha a maior concentração no poder ali eram os porcos, não era? Eles tinham uma maior concentração de poder ali no meio dos bichos. Eles começaram a ensinar várias práticas, né? Eles queriam alfabetizar os animais, criaram aqueles mandamentos, não foi? Os mandamentos que os animais deviam seguir, não é? E sobre esses mandamentos, uma coisa que mais, assim, me deixou, que eu achei interessante, foi aquela frase que já foi mais assim, depois. Napoleão tem razão? Napoleão Não, sempre tem razão? Não? essa também, mas aquela que faz parte dos mandamentos, que eles trocaram depois, que é todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E ela, Exatamente. e ela substitui o mandamento original de que todos os animais são iguais, né? Você pode ver exatamente o que é isso que ele mostra, né? Nos mandamentos. É tudo algo igual ali, todos os bichos teriam tinha um mandamento que dava, eu lembro, se eu não me engano, é, faz lembrar os. Sim, quando chegasse, os animais chegassem a um ponto de idade, eles teriam aposentadoria. Existia todo um plano que eles criavam, né? Naquelas reuniões que eles costumavam fazer. E, e eu percebi que, né, eles, ao decorrer da história, a gente via que eles iam substituindo, né, os mandamentos, como eu falei antes, eles iam, de certo ponto, se aproveitando, os porcos iam se aproveitando da ignorância dos outros bichos, já que muitos deles não conseguiam aprender naquele sentido de que eles apresentaram uma ideia de alfabetização dos animais, mas que nem todos eles conseguiam aprender o alfabeto, conseguir ler, como os porcos que já conseguiam fazer tudo isso e ainda mais, não era? Eu me lembrei da simbologia do porco, sabe? Sim, Interessante que os atores principais desse livro são porcos. porcos, é, Aí a gente pode imaginar que George Orwell, que é indiano, na verdade, foi sim, um indiano que se mudou para a Inglaterra, ou seja, ele teve contato com duas culturas, com duas civilizações, a oriental e a ocidental, não é verdade? foi, E o exato, porco, é, na, na cultura ocidental, até é, hoje, por influência judaica, o porco é considerado um animal impuro, não é verdade? isso, exato, Então, ele, ele escolheu o porco, olha como ele se apropriou de um elemento religioso, não é verdade? isso, Da tradição judaica isso, e tradição cristã, judaica, de que o porco, para criticar todos os regimes totalitários, isso, sejam eles quais forem, não é verdade? É, você muito bem falou que esse livro representou uma afronta à antiga União Soviética, não é verdade? isso, Inclusive, eu exatamente, vi uma matéria dizendo que Stalin ficou muito incomodado com essa obra, sabe? E há quem defenda que foi uma crítica muito sarcástica ao regime soviético. e uma coisa interessante sobre isso que você acabou de comentar, dona Paula, foi de que no apêndice do livro, quando ele comenta sobre a liberdade de imprensa, pelo fato de que ele, no início que ele quis publicar o livro, ele teve dificuldades, não é? Ele menciona aqui no apêndice de que o primeiro editor, a primeira editora, né, que ele mostrou o livro para ser publicado, eles aceitaram de primeira, mas que depois eles decidiram consultar lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, o Ministério da Informação. E esse Ministério da Informação, eles pareceram
ter se manifestado o contrário, contra a publicação do livro. Da editora fala que depois que ele entrou em contato com o Ministério da Informação, ele viu como a publicação do livro, no momento atual, poderia ser considerada de extrema inconveniência. E como você viu, que eu também acredito nisso, de que ele não quis falar apenas do governo autoritário de Stalin, ali na União Soviética, mas de todas as ditaduras autoritárias, né, de governos totalitaristas, né? Mas o que eu achei engraçado foi porque essa editora disse justamente ao contrário. Ele disse se a fábula se tratasse de ditadores e ditaduras em geral, não haveria problema em publicá-la. Mas ela, como agora entendi, corresponde tão completamente aos fatos ocorridos na Rússia Soviética e a seus dois ditadores que só pode se aplicar à Rússia, excluindo as demais ditaduras. E outra coisa que ele disse que incomodou também e que prejudicou a publicação do livro foi justamente o que você disse do fato dos porcos serem usados na imagem principal, né, dos personagens principais ali do livro. Ele disse também: creio que a escolha dos porcos para a casta governante irá certamente ofender muita gente. O que você falou é muito interessante, porque, olha só, eu estou vendo que esse livro ele foi publicado em 1945. Foi. Um registro histórico é muito importante, já que a gente está em 1945, a gente está já pós-Segunda Grande Guerra Mundial, Isso. ou seja, observe um trauma do mundo, na verdade, a Rússia, que é a extinta União Soviética, na verdade, a extinta União Soviética, ela representou uma nação preponderante para que os aliados vencessem a Segunda Guerra. Aí daí esse receio de não querer afrontar o então aliado, né? Isso. Mas eu imaginando a postura de Stalin, eu imagino como ele de fato ficou incomodado, né? Porque não tem como você não identificar nessa obra o Napoleão, né, que é o grande ditador, e não tem como segregar o Napoleão do Stalin, né? As atitudes do Napoleão eram muito parecidas com as atitudes do Stalin. E se você me permite a palavra, nessa parte dos personagens, né, o próprio que eram dois porcos que eram os mais pensadores ali, né? Eram Bola de Neve e Napoleão, não era? E eles dois eram muito próximos, mas a gente, no decorrer do livro, percebíamos durante aqueles debates semanais que eles tinham, né, naquela reunião que eles faziam no celeiro, de que sempre havia uma desavença entre eles dois. Entendeu? Um não concordava com o que o outro dizia. Aí o próprio livro mesmo dizia que eles passavam horas debatendo sobre o que eles dois achavam, que era para decidir o que eles queriam. E o engraçado foi porque você pode ver que Napoleão ele foi agindo de forma com calamidade, né? E bem sorrateiro ao mesmo tempo. Porque enquanto no início do livro a gente, no decorrer assim, no início, após a Revolução, né, dos bichos, quem tomava mais a palavra ali era Bola de Neve. Mas ali por trás, Napoleão estava só espreitando, né, digamos assim. É tanto que aqueles cachorros que ele tinha, né, ele tirou os cachorros logo após que a mãe deles os teve, né, que ela deu a luz a eles logo, Napoleão logo pegou os cachorros para ele, né? E ninguém sabia o porquê, né? Ele disse que ia fazer algo com os cachorros, mas não especificou o que era. Mas na verdade ele estava ali treinando os cachorros, entendeu? Que era para treinar, que era para ser usado a favor dele, né? Que é tanto naquele momento que tá tendo a reunião, ele usa os cachorros para expulsar a Bola de Neve. Né? Ele acabou de vez com a palavra de Bola de Neve, que era para impor a palavra dele. Bola de Neve, né, que rivaliza com Napoleão, representa a simbologia de quem? Napoleão
Napoleão, Stalin. Bola de Neve seria quem? Trotsky, não é verdade? Eu já ia dizer isso, Trotsky. Representa Trotsky. Que o Trotsky seria o substituto, seria o pensador, seria o substituto natural de Lenin. Ele via já como substituto após a morte de Lenin, sendo que Stalin veio por trás, como você disse, né, que o Napoleão tinha atitudes sorrateiras, né? E aí, digamos, conseguiu se apropriar do poder. E Trotsky resolveu se exilar e acabou no México, né? Foi no que eu pesquisei sobre Trotsky e eu achei bem interessante, porque ele nasceu ali na Ucrânia, né, próximo ali da Rússia, e morreu no México. E eu achei isso tão estranho. Assassinado, viu? Assassinado. Assassinado com a martelada na cabeça. E há quem diga que essa martelada na cabeça foi vingança. Tem até uma série na Netflix muito interessante que mostra a morte de Trotsky, mostra a vida toda de Trotsky. E eu fui pesquisar sobre essa desavença, e Trotsky ele defendia coisas diferentes de Stalin, assim como George Orwell apresenta no livro, né, de que eles dois, de que tanto Bola de Neve representando Trotsky, quanto Napoleão representando Stalin, tinham pensamentos e ideias diferentes, né, mas de que no final Napoleão, no caso Stalin, deu o golpe ali que era para assumir o poder. E assim que Stalin se instaurou no poder, ele começou a fortalecer um governo autoritário, não é? E detalhe, viu, Jaime, que sob esse mantra da igualdade se fazem verdadeiras aberrações. É o que o livro tenta mostrar. Que aí essa é a crítica, né? Que a igualdade, mas uns são mais iguais que os outros. Que igualdade é essa? É a grande sátira da obra, né? Aí tem um francês chamado Frédéric Bastiat, que ele escreveu no século XIX, já advertira que tenham muito cuidado com esse mantra, com esse discurso falacioso de igualdade, porque, atenção, a igualdade jamais poderá sufocar a liberdade. E o que é que a gente vê nesse livro? A hipertrofia de uma falsa igualdade. Justamente. Não é verdade? Justamente. A população que estava sofrendo ali com toda a fome, com toda aquela miséria que eles estavam vivendo, né? De que Isso é retratado no livro. Justamente, retrata justamente no livro. E de que, tipo, eles saíram de um governo que era ruim, né? Que era o dos czares, né? O governo dos czares. E começaram um governo, como retrata aqui no livro, de que prometia muitas coisas. Não era que pareciam coisas boas de verdade para eles, né? Mas, só que acabou se voltando para um governo autoritário, né? Nas mãos de Lenin, nas mãos de Stalin, que continuou o que Lenin pregava. Um sonhador muito forte é o personagem do livro, o cavalo... Sansão, isso. Tava com o nome dele aqui. O Sansão, né? Que Sansão, ele lutou tanto, né? Ele queria tanto melhoras, ele até sonhava, né? De que após tudo estar estabilizado, ele queria aprender o resto do alfabeto, né? Que ele não conseguia aprender tudo, ele só conseguiu aprender até a letra D do alfabeto, né? E ele tinha um sonho, né? Ele almejava no futuro, quando ele se aposentasse, em dedicar o resto da vida dele a coisas boas, né? Que ele pudesse desfrutar coisas boas na vida dele, né? De que como... Isso assim, é interessante que ele representa o povo trabalhador, né? Que é quem passa o tempo todo na obra trabalhando. E já o Bola de Neve, que rivalizou com o Napoleão, o Bola de Neve, ele é o bode expiatório, né? Mostra que esse tipo de regime sempre tem um bode expiatório. E durante o livro todo, digamos, toda a reputação do Bola de Neve cai por terra. O Bola de Neve, no começo, ele foi um ator muito efetivo na tomada da fazenda, né? Ou granja, como você prefira chamar.
Mas o Bola de Neve, ele é escanteado e o verdadeiro, a reputação dele é transformada de modo que ele se torna o grande vilão da história. E antes, só um instantinho, Jaime, tem um ator muito interessante nesse livro que é o Garganta. Um propagandista, né? Ele fica fazendo a Exato. propaganda. Garganta me lembra muito Goebbels, que foi o porta-voz de Hitler, que esteve à frente de toda a propaganda nazista, sabe? Sim, Na minha leitura, é, o Garganta, ó, tanto é que começa com a letra G de Goebbels, que foi quem captou a propaganda nazista. Então, esse livro, ele não é só uma crítica ao sistema soviético, ele é uma crítica a qualquer sistema totalitário, é por meio de um discurso de fantasia. verdade. E o Sansão, ele representa muitas pessoas na própria vida real. Né? Com certeza existiram muitos, assim como eles que dedicaram a sua vida, né? Que ele morreu nessa causa da revolução, de uma vida melhor para os bichos, né? Ele, como é, ele morreu, né? Por essa causa, entendeu? Foi quando ele Chegou não. até o seu, trabalhou tanto que chegou até o seu ápice, né? E foi e quando o que é mais chocante e triste ao mesmo tempo é que após que para Napoleão a Garganta, quer dizer, Sansão ele já não tinha mais serventia, agora que Exato. ele já atingiu o ápice dele. E ele logo se descartou de Sansão, entendeu? Deu uma falsa promessa aos bichos que gostavam tanto como eles chamavam, o camarada, né? Os camaradas. Do camarada Sansão, Exato. né? E que eles achavam que Sansão ia para um médico, né? Que foi prometido a eles que Sansão ia ser mandado para um médico, que iria dar assistência e cuidar, né? Do problema de saúde que ele tinha, mas que quando a carroça veio buscar ele, a personagem que sabia mais ler ali, né? Que era a cabra Maricota, né? Ela quando leu a placa da carroça, era o abatedouro de cavalos, entendeu? E todos eles ficaram assustados, abismados com o que iria acontecer. E quando foi logo após, Garganta chegou, né, com a notícia de que o camarada Sansão havia morrido, né? E isso entristeceu muito a todos, né? E o que mais entristece é o final, né? Porque ele não é um livro com um final feliz, né? No final, os porcos já estão ali reunidos, né? Eles estão ali reunidos em casa e eles se reuniram com homens de verdade, que eram fazendeiros vizinhos, né? E todos eles estavam em postura de homem mesmo, entendeu? Andando. E engraçado porque primeiro eles começaram com aqueles mandamentos, todas aquelas regras, que era para diferenciar justamente os, os porcos dos homens, quer dizer, os animais dos homens, né? De que tinha aquele mandamento também que era quatro patas bom, duas patas ruins, algo assim do tipo, né? Justificando de que a forma que eles eram que andar, que se vestir, que agir feito uma pessoa, né, um homem, era errado, não podia, entendeu? Que eles tinham todas aquelas regras, que eles não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, mas que quando foi no decorrer do livro, os próprios porcos foram quebrando, e assim que eles precisavam, eles quebravam a regra. E como, pelo fato dos animais trabalharem muito, eles nem percebiam que aquele porco lá, que não me recordo no momento do nome dele, que ele ficava alterando ali naquela placa lá do celeiro os mandamentos, né? Ele subia numa escada e riscava e escrevia por cima uma substituição daquele mandamento antigo, né? E os animais trabalhavam tanto e também, pelo fato da aproveitação da ignorância deles, não percebiam, né? A própria,
um dos personagens até percebeu, né, que sempre percebia que havia algo diferente na placa, mas como não sabia ler, ele não percebia o que era que tinha de diferente, né? E quando quem sabia ler, lia o que estava escrito na placa, eles ficavam se perguntando, nossa, mas era isso mesmo? Sempre foi isso? Mas eu acho que devia ser isso mesmo, né? E todo mundo concordava. E também tinha o porta-voz, o Garganta, né? Que sempre ia amenizando tudo, dizendo, não, gente, era isso mesmo. Não, gente, quando Napoleão fazia alguma coisa que era muito autoritário, era é, muito, de algo assim, alguma coisa Severa, né? isso, muito severa. Garganta, eles ficavam todos assustados, mas Garganta sempre chegava ali após, que era para amenizar a causa, né? Que era dizer, não, gente, é tudo pela causa dos animais, não fique assim, o camarada Napoleão, ele vai levar a gente para a vitória, ele... E olha só, quais são os 7 mandamentos? Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Isso, 2, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3, nenhum animal usará roupa. 4, nenhum animal dormirá em cama. 5, nenhum animal beberá álcool. 6, nenhum animal matará outro animal. 7, todos os animais são iguais. Ocorre que Napoleão quebrou todos esses mandamentos, porque no final, inclusive, Napoleão está de e roupa, né? isso, e a desculpa que muitas vezes ele usava, de que Garganta, né, falava em nome dele, era de que os porcos, pelo fato de eles serem os intelectuais, né, que comandava tudo, como se eles fossem, né, justamente naquele papel mesmo da União Soviética, né, o centro ali do governo, né, deles ali, pelo fato deles serem tudo isso, eles se desgastavam demais, né, e que eles precisavam recompor as energias, que eles precisavam de tratamentos diferentes dos outros animais, que era para poder se manter da forma que eles, que era para poder ajudar todos os animais, que era para todo mundo viver a vida boa que eles viviam, não é? E isso é Exato, e isso é um fenômeno que a gente chama de janela de Overton, que é exatamente a manipulação midiática, que é o que Garganta fazia. Isso isso, pode até cair no Enem, viu? Que hoje está muito em voga, a chamada janela de Overton, que são os eufemismos, essa manipulação da informação. isso, verdade. E tudo isso é E tudo isso, e o Garganta ia só amenizando, né? Tudo aquilo. Aí chegou aquele ponto terrível, né? De que Napoleão, e como a senhora disse anteriormente, Napoleão, ele aos poucos também só foi queimando o filme de Bola de Neve, digamos assim. Isso, bola de neve. Ao longo Bode expiatório. ele ia dizendo, não, gente, Bola de Neve, ele tem umas ideias erradas, eles estão contra vocês, ele se juntou com os homens, os fazendeiros vizinhos, ele tá junto com eles, ele tá planejando a nossa derrota, e não sei o quê, né? Só ia contando mentiras, que era para, justamente como a senhora disse, a manipulação da mente deles, né? Ele chegou à conclusão, ele espalhou uma conclusão para os outros animais, de que existia algum espião entre eles ali de Bola de Neve, né? De quem chegasse a ter, e quem tivesse alguma interação com Bola de Neve, ou tivesse tido, iria morrer. E foi isso que foi. Muitos animais declararam, não, não, eu sonhei com Bola de Neve, as galinhas principalmente, não, eu sonhei com Bola de Neve no passado, que eu falei com ele, que eu não sei o quê, mandou matar. Os cachorros mataram. Disse assim, não, eu falei com Bola de Neve presencialmente, me encontrei com ele, mandou matar também, entendeu? Naquele dia, no livro conta que foram mortos animais, foram mortos muitos animais, até não sei que, até tardes da noite, entendeu? Foram mortos muitos animais, entendeu? E tipo, isso é justamente uma característica, né, de justamente um governo totalitarista, né, Isso. que é aquela retiração, né, da liberdade de expressão,
né? De que as pessoas... Exatamente. E foi isso justamente que levou ao fim da ex-União Soviética. O Brasil teve um grande economista chamado Roberto Campos, e ele resumiu o que foi a União Soviética. Em poucas palavras, ele disse que a União Soviética foi um país subdesenvolvido em termos econômicos, porém com um exército de primeiro mundo. Isso. Isso bem retrata o que foi a União Soviética e por que ela caiu. Regimes totalitários socialistas, há uma hipertrofia do Estado. E o Estado não produz, quem produz é o setor privado. E o setor privado aí, ele chega à exaustão. Nesse livro, ele foi simbolizado pelo Sansão. Quando não interessava mais, quando não tinha mais como produzir, Sansão foi descartado. E descartado aí, ele foi levado à morte, né? Ele foi assassinado. Ele serviu muito, né? Porque no início foi Bola de Neve que apresentou aquela ideia de construir um moinho, aquele moinho né? Que era para gerar energia para os bichos, entendeu? Que era para dar uma qualidade melhor a eles, uma assistência, que era para aquecer eles no inverno, era esse o prometido, né? Com aquecedor, a energia ia gerar aquecedores. Só que quando foi depois que Napoleão expulsou Bola de Neve, e Napoleão disse que aqueles planos, aqueles desenhos que tinham do moinho de vento que Bola de Neve havia construído, arquitetado, Napoleão disse que eram todos dele. Que, na verdade, aquele era um plano dele que Bola de Neve havia roubado. Entendeu? Tudo isso ainda mais que era para prejudicar a imagem de Bola de Neve, que era para deixar ele dito como um traidor, entendeu? Dos bichos. Ele estava contra a causa da revolução dos bichos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que hoje aqui está tendo queima também de reputação? A gente percebe queima de reputação no Brasil hoje, sim ou não? Sim, eu percebo, sim. Percebo. Então, é atemporal, realmente, como você falou, né? É um livro que... E é isso que encanta nele, né? Justamente por ele se encaixar não só em diversos momentos do passado, mas também no presente. E isso se encaixa perfeitamente no decorrer do livro. O George Orwell, ele mostra bastante a insatisfação grandíssima que existia com a ex-União Soviética, sobre a forma que eles governavam, né? Aquele governo autoritário, entendeu? Uma forte repreensão, não só a eles, né? Mas a todo, como a senhora disse também, a todas aquelas ditaduras, a todas as ditaduras, né? Todos os governos autoritários, né? Lembrando que esse livro do George Orwell, ele gerou um filme, há uma produção cinematográfica desse livro. Eu assisti também ao filme, tem no YouTube. Eu não achei tão fiel à obra, sabe? Entendeu? Por isso que eu sempre, quando eu vou ler um livro, quer dizer, assistir um filme que é baseado, né, em algum livro, eu primeiramente procuro ler o livro para depois ler a adaptação em filme, né? Que é para saber se realmente a história foi fiel, né? Sim, aí encontrei aqui a frase Diga, Jaime. Original, né, do Winston, onde ele fala o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Exatamente. Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, digamos, foi um grande pensador estrategista em termos de Segunda Grande Guerra Mundial, né? Foi. Na Primeira Guerra ele teve grande papel em desenvolver a Marinha britânica, entendeu? E na Segunda Guerra Mundial, como a senhora falou, ele também teve importância muito grande, né? Isso, essa parte não se do livro, né? Não faz parte da Revolução dos Bichos, mas eu vou comentar aqui, no livro Diário de Anne Frank, eu me recordo que ela comenta de que ela ficou encantada por Winston. Deixe-me dar a dica de filme. Já que você está falando do Winston Churchill, tem 2 filmes na Netflix maravilhosos sobre a Segunda Grande Guerra. Dunkirk e depois O Destino de uma Nação.
O George Orwell, que é o nosso autor de hoje, ele foi aluno do Aldous Huxley. O Aldous Huxley tem uma obra-prima também, Jair, que é que eu vou indicar como referência literária, Admirável Mundo Novo. Esse livro nunca foi tão atual. Ele foi escrito até um pouco antes da Revolução dos Bichos, Sim. mas é um livro, assim, também atemporal, viu? Tem um filme no YouTube que você vai encontrar, Admirável Mundo Novo. Ele é todo em inglês, mas tem a legenda em língua portuguesa. O filme é bem fiel ao livro. E lembrando que aqui a gente está diante de dois gênios da humanidade. Aldous Huxley, com o Admirável Mundo Novo, que foi o professor lá na Inglaterra, do George Orwell, com a Revolução dos Bichos, né? O que o livro traz também é a exploração do trabalho, né? Aquela exploração do trabalho, as desigualdades sociais, entendeu? A deturpação de ideias e da verdade, né? A manipulação ali dos personagens, né? Dos animais, a repressão estatal, né? Que eu acho que até a senhora tinha falado, né? Sobre isso. Tá? A concentração de poder e a violência como recurso político, né? Ali os porcos usaram, né? Esse recurso. Como a gente já havia falado, né? O livro ele faz sucesso justamente por essas características dele, né? Que são muito atuais, né? O livro ele faz sucesso porque todos esses temas eles são contemporâneos, né? Eles são contemporâneos, são atemporais e universais ao mesmo tempo. Já vou fazer o segundo convite. Eu vou pedir para debater com você sobre a Renovare, que pensa exatamente o futuro do capitalismo. É uma encíclica papal do século XIX, Papa Leão XIII. É uma encíclica que independe de religião, ela discute o futuro do capitalismo. Agradecer a todos os presentes, os comentários foram muito carinhosos, sua participação foi incrível, Jaime. Continue assim, leitor, você vai chegar onde você quiser, o céu é o limite, e é isso aí, o sistema Engenho de Letras devagar e sempre agradece. Tchau a todos, muito obrigado pela participação, viu? Gratidão a todos. E a senhora também, Antônia Paula, pelo convite maravilhoso, né? Para debatermos, né? Esse livro tão bom, né? Que acarreta tantas coisas boas, né? E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Muita paz a todos. Um beijo. Tchau. Beijo.